Bem, para a gente finalizar as aulas da semana, para a gente finalizar o que estava previsto para a gente estudar durante essa semana, falta a gente tratar do tópico relativo à posição entre reta e circunferência. Imaginemos que eu tenha no mesmo plano uma reta e uma circunferência. Então a nossa ideia é a gente imaginar quais seriam as posições relativas que essa reta poderia ocupar comparado com essa circunferência. Bem, para isso então, nós só temos 3 casos onde a reta e a circunferência podem ocupar um relativo ao outro. Nós podemos ter a reta cortando a circunferência em 2 pontos. A gente pode ter a reta tocando a circunferência, e aí nesse caso de a reta tocar a circunferência, esse toque acontece em apenas um ponto. Ou a gente pode ter a reta passando por fora da circunferência, de maneira que não toque a circunferência nenhuma vez. Quando a reta toca a circunferência, corta a circunferência em 2 pontos, a gente diz que a reta é secante à circunferência. E que os pontos onde a reta corta a circunferência, que no nosso exemplo aí são os pontos A e B, são os pontos de secância. Quando a reta toca a circunferência em apenas um ponto, a gente diz que a reta é tangente a essa circunferência. E aí, no caso, o ponto T, que é o ponto onde a reta toca a circunferência, ele é chamado de ponto de tangência. Por último, quando a reta não toca a circunferência, a reta é dita externa a essa circunferência. Definida então as 3 posições relativas, o nosso intuito aqui é saber determinar a posição relativa sem precisar estar olhando o desenho da reta e da circunferência. O nosso intuito é saber a posição relativa tomando como base apenas a equação da reta e a equação da circunferência. Para a gente chegar nesse intuito, nós devemos observar, na verdade comparar, a distância do centro da circunferência até a reta. Se a gente observar o caso da reta secante, se eu pegar a distância do centro da circunferência até a reta, essa distância vai ser menor do que o raio da circunferência. Então nós saberemos se a reta é secante toda vez que eu calcular a distância do centro da circunferência até a reta e que essa distância dê menor do que o raio da circunferência. Quando a reta é tangente, se a gente calcular essa distância, ela será igual ao raio da circunferência. E no caso de quando a reta for externa, a distância ela vai ser maior do que o raio. Por que a distância vai ser maior do que o raio? Porque como a reta passa por fora da circunferência, essa distância ela vai ser bem maior do que o valor que você vai encontrar para o raio que só vai até a borda da circunferência. Então é esse critério que nós iremos utilizar para determinar a posição relativa de reta e circunferência. Quando a reta for secante à circunferência, a distância é menor do que o raio. Quando a reta for tangente, a distância é igual ao raio. E quando a reta for externa, a distância é maior do que o raio. Lembrando, para que a gente calcule essa distância e para que a gente compare com o raio, eu vou ter que saber o centro da circunferência. Por quê? Porque a distância ela é do centro até a reta. Então eu preciso primeiro saber quanto é o centro da circunferência. Eu vou precisar saber o raio da circunferência, lógico, para comparar com ele. E eu vou precisar calcular a distância do centro da circunferência até a reta. Lembrando que a distância do centro da circunferência até a reta é, na verdade, a distância entre um ponto e uma reta. Então, dependendo do que a questão nos dê, pode ser preciso a gente calcular até 3 valores, fazer até 3 cálculos. O primeiro seria o cálculo do centro da circunferência, o segundo, o cálculo do raio da circunferência e o terceiro, o cálculo da distância do centro da circunferência até a reta. Só então, depois desses 3 cálculos, é que a gente pode fazer a comparação. Bem, o primeiro exemplo, eu tenho a reta de equação y igual a x mais 5, equação reduzida, e eu quero saber qual é a posição relativa dessa reta em relação à circunferência de equação x² mais y² menos 6y mais 5 igual a 0. A equação geral da circunferência. Lembremos do que eu falei. Tem que determinar o centro e o raio da circunferência. Como aí eu tenho a equação geral de uma circunferência,
O x do centro é zero. Porque na equação geral, toda vez que faltar o x do centro é zero. Para achar o y do centro, só pegar quem está antes do y, dividir para menos 2. Se eu pego aí o menos 6 dividido para menos 2, dá 3. Desse modo, então, eu já tenho o centro da circunferência, que é 0,3. Tenho agora que encontrar o raio dessa circunferência. Na equação geral, nós vimos que para encontrar o raio, eu pego o x do centro ao quadrado, mais o y do centro ao quadrado, menos o raio ao quadrado, e igualo ao termo independente da circunferência. O termo independente da equação da circunferência é 5. Substitua o x do centro por 0 e o y do centro por 3. Então, 0 ao quadrado mais 3 ao quadrado, menos o raio ao quadrado, igual a 5. 0 ao quadrado é 5, 3 ao quadrado é 9, menos o raio ao quadrado é igual a 5. Pega esse 9, jogue para o segundo membro com o sinal trocado. Então, menos o raio ao quadrado é 5 menos 9. Como 5 menos 9 dá menos 4, menos o raio ao quadrado é menos 4. Cancelo os menos, logo, raio ao quadrado é igual a 4. Portanto, o raio é a raiz quadrada positiva de 4, que é 2. Com isso, então, a minha circunferência, que tem centro 0 e 3, ela tem também raio 2. Já fiz 2 cálculos, mas eu disse que são 3. Falta agora calcular a distância do centro dessa circunferência até a reta. E aí uma coisa que a gente deve lembrar é que para calcular a distância do centro até a reta, a equação da reta tem que estar na forma geral, certo? E o que foi dado nesse exemplo é a forma reduzida. Então, primeiro eu transformo a equação da reta na forma geral. Vai ficar x menos y mais 5 igual a 0. E aí é só a gente observar que nessa equação geral da reta, quem está antes do x é o a, então o a vale 1. Quem está antes do y é o b, então o b vale menos 1. E o termo independente é o c, logo o c é 5. Sabendo então os termos a, b e c da equação da reta, e já tendo o x e o y do centro da circunferência, eu vou agora calcular a distância entre o ponto e a reta, lembrando que o ponto é o centro da circunferência e a reta dada. Pega a fórmula da distância entre ponto e reta. A distância é o módulo de ax mais by mais c sobre a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Substituindo os valores, vai ficar a distância é igual ao módulo de 1 vezes 0. Já que o b é menos 1 e o y é 3, então menos 1 vezes 3, mais o c que é 5. Sobre a raiz quadrada de a ao quadrado, então 1 ao quadrado, mais b ao quadrado, o b é menos 1, então menos 1 ao quadrado. 1 vezes 0 dá 0, menos 1 vezes 3 dá menos 3, mais 5. Sobre a raiz de 1 ao quadrado é 1, menos 1 ao quadrado também é 1 positivo. Dentro do módulo, 5 menos 3 dá 2, então vai ficar o módulo de 2 sobre, embaixo a raiz de 1 mais 1 é a raiz de 2. O módulo de 2 é 2, então a distância é 2 sobre a raiz de 2. Lembrando que eu não posso deixar raiz no denominador de fração, eu vou ter que racionalizar multiplicando em cima e embaixo, numerador e denominador, pela raiz de 2. Ao multiplicar pela raiz de 2, no numerador, 2 vezes a raiz de 2 dá 2 raiz de 2. No denominador, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2. Dá para cortar o 2 do numerador com o 2 do denominador. Cortando, então, nós temos que a distância é igual à raiz quadrada de 2. Bem, fiz os 3 cálculos, calculei a distância do centro até a reta dada. Eu agora vou ter que comparar essa distância com o valor do raio. Eu já sei que a distância é raiz de 2, lembrando que a raiz de 2 é aproximadamente 1,4, e o raio ele mede 2. Desse modo, então, a distância é menor do que o raio, já que a raiz de 2 é menor do que 2. Como a distância é menor do que o raio, nós vamos ter então que a reta ela é secante à circunferência, ou seja, ela vai cortar a circunferência em 2 pontos distintos. Só para a gente relembrar, quando a distância é menor do que o raio, a reta é secante, corta em 2 pontos. Quando a distância é igual ao raio, a reta é tangente, vai tocar em 1 ponto. E quando a distância é maior do que o raio, a reta é externa, não vai tocar em nenhum ponto.
Segundo exemplo. Segundo exemplo é bem mais simples do que o primeiro. Determine a posição relativa entre a reta 2x menos y menos 3 igual a 0 e a circunferência de centro de coordenadas 1 e menos 2 e raio 2. Esse segundo exemplo ele é mais simples porque já foi dado o centro, já foi dado o raio da circunferência. Então só está faltando eu calcular a distância do centro até a reta. E aí também, até essa distância ela vai ser mais simples de ser calculada porque já foi dada a equação geral da reta. No exemplo anterior nem a geral tinha era reduzida, eu tinha que transformar. Então vamos lá. Calculando a distância entre o centro da circunferência e a reta, nós podemos já comparar a distância com o raio que já foi dado. É isso que eu vou fazer. Pega aí a fórmula da distância entre ponto e reta, vá substituindo o A, é quem está antes do x na equação da reta, que é 2, o x do centro da circunferência é 1, o B, que é quem está antes do y da equação da reta, é menos 1, e o y do centro é menos 2. O termo C na equação da reta é menos 3, sobre a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Resolvendo, 2 vezes 1 dá 2, menos 1 vezes menos 2 dá 2 também, positivo, já que menos e menos é mais. Repete o menos 3, tudo isso dentro do módulo. Sobre a raiz de 2 ao quadrado, que é 4, menos 1 ao quadrado é 1. Bem, resolvendo o que está dentro do módulo, 2 mais 2 dá 4, 4 menos 3 dá 1. Então, no módulo vai ficar módulo de 1. Embaixo, dentro da raiz, raiz de 4 mais 1 é raiz de 5. Então, na verdade, a distância ela vai ficar módulo de 1 sobre raiz de 5. O módulo de 1 é 1, repete a raiz de 5. E aí, claro, para a gente poder racionalizar, eu vou ter que multiplicar numerador e denominador pela raiz quadrada de 5. Então, fica 1 vezes a raiz de 5 dá raiz de 5. E aí embaixo, no denominador, raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25, que é 5. Desse modo, então, a distância do centro da circunferência até a reta, ela vale raiz de 5 dividido para 5. Para a gente ter uma noção aproximada de quanto é essa distância, eu posso pegar a raiz quadrada de 5 aproximada e dividir por 5. Quando eu fizer essa divisão, nós vamos ter que a distância vai dar aproximadamente igual a 0,44. Vamos recapitular então. A distância ela deu aproximadamente 0,44 e o raio da circunferência já foi dado no enunciado. O raio é 2. Com isso, então, eu tenho que essa distância é menor do que o raio, porque 0,44 é menor do que 2. Se a distância é menor do que 4, nós vamos ter que a reta ela é secante à circunferência. Reta secante à circunferência, ela vai cortar a circunferência em 2 pontos distintos. Bem, com isso então a gente chega ao final da teoria da nossa aula, da nossa atividade. Eu vou passar uma atividade para vocês fazerem. Essa atividade deverá ser entregue na próxima aula, que será até a próxima segunda-feira. Então, revisem toda a teoria com calma, revejam aí os cálculos, vão pausadamente vendo o que eu fiz em cada passagem, e aí façam a atividade e me enviem. Até a próxima aula, então.